Existe uma mentira no marketing digital que todo mundo acredita. Eu mesmo acreditei por anos. Ela é dita, repetida em cursos, em postagens, em blogs, em consultorias. Ela é repetida por todo mundo, inclusive por influenciadores, muitas vezes experientes, mas nem tanto, que nunca pensaram seriamente no assunto, que nunca tentaram ensinar verdadeiramente outras pessoas. A mentira é a seguinte: a mentira é que você deveria se concentrar em produzir conteúdo de qualidade. Tenho certeza que ao ouvir isso você provavelmente se lembra de ter ouvido antes alguém te falando: crie conteúdo de qualidade. Só que neste vídeo eu vou te mostrar porque isso é uma grande balela, porque você deve considerar isso um conselho super perigoso, mesmo que você já tenha alguma audiência, mesmo que você já tenha alguma experiência produzindo conteúdo, mas ainda está se encontrando. E se você é um iniciante, abandone esse conselho de criar conteúdo de qualidade a todo custo, certo? Então vamos entrar no vídeo. Esse é um assunto de alguma forma espinhoso, muita gente confunde e eu honestamente espero aqui que ao final do vídeo você entenda não só por que isso tudo é uma grande confusão e você não deve se concentrar em produzir conteúdo de qualidade, como também espero que você entenda o que fazer, não é? Qual é a alternativa, qual é o novo jeito, vamos dizer assim, de encarar a criação de conteúdo que certamente vai facilitar a sua vida. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, muita gente repete. Quando muita gente repete, isso acaba se instalando no mercado como uma verdade incontestável, não é? Cara, se você pegar blogs famosos assim, Rock Content, resultados digitais, outros grandes players, enfim, que não me vem o nome à cabeça agora, todos eles vão repetir sobre a pertinência da qualidade do conteúdo. E isso, de algum modo, é óbvio. É óbvio que o seu conteúdo precisa ser de qualidade. Qual é o problema nisso tudo? Bom, em primeiro lugar, para quem está começando, ou mesmo para quem já tem alguma audiência e tem um nome a zelar, isso se torna uma armadilha muito, muito perigosa. Por quê? Porque você acaba tendo um medo, muitas vezes inconsciente, de que aquilo que você está produzindo não é bom o suficiente. Esse perfeccionismo te impede de publicar ou faz com que o seu conteúdo demore demais para ser produzido, tornando toda a operação ineficiente, cansativa, demorada, os resultados acabam não vindo na mesma medida e você desanima. Então, parte da explicação do porquê muitas pessoas começam e param, começam e param, começam e param na produção de conteúdo, está aí, por conta dessa complexidade artificial, vamos dizer assim, que é imposta por esse senso comum do mercado, certo? Então, essa análise, essa é a análise de você consigo mesmo, do seu próprio conteúdo, acaba paralisando, o avanço da sua marca pessoal. Então tem 4 pontos matadores, na minha opinião, assim, 4 pontos que vão, de uma forma muito precisa, já acabar com esse mito do conteúdo da qualidade. Primeiro é o tempo de vida do conteúdo. Ele está cada vez menor, especialmente falando em redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Threads, TikTok. Cara, o conteúdo está cada vez mais efêmero. O tempo de vida útil de um conteúdo, no geral, tende a ser muito curto, mesmo que seja um conteúdo acima da média. Então, se você gasta muito tempo fazendo um conteúdo de qualidade, a relação de custo-benefício geralmente não é muito boa, a seu favor. Veja, eu digo tudo isso e eu acho que você já entendeu. Não é que eu sou contra a qualidade, não é que você deve negligenciar completamente a qualidade, que você não deve se preocupar com isso. É claro que não. Mas você deve ter um senso crítico para não entrar na linha do perfeccionismo. Então, a qualidade é importante, sim, mas ela não deve orientar a sua produção de conteúdo. Já vou aprofundar nisso. Fique comigo. Mas voltando para os 4 pontos matadores. Primeiro, tempo de vida do conteúdo cada vez menor. Então, se você se concentra na qualidade,
Eu entendo que para a maioria das pessoas, especialmente aquelas que não são avançadas, que não têm uma experiência, por exemplo, de mais de 5 anos produzindo conteúdo diariamente, cara, é loucura. Segundo, as pessoas que não têm toda essa experiência, não têm, por exemplo, 5 anos produzindo conteúdo diariamente, elas não têm experiência para fazer algo de qualidade. Ou seja, muito do sucesso desses criadores que já produzem conteúdo há 1 ano, há 2 anos, coisas do tipo, eu, por experiência própria, analisando, né, mentorando muita gente, dando aula para muita gente sobre esse tema, eu vejo que muitos ganham um certo resultado, uma certa notoriedade, sem saber exatamente o que está fazendo. Ele vai meio que na sorte, entendeu? Ele cria o conteúdo vai bem, começa a engajar, às vezes até viraliza, só que ele não consegue entender o porquê que aquilo deu certo. Então ele não tem uma experiência para fazer algo de qualidade. Ele não consegue orquestrar ou de uma forma metodológica falar, caramba, vou fazer um vídeo de qualidade. Esse vídeo aqui vai arrebentar a boca do balão. Ele não tem essa competência ainda, ele não tem experiência para isso. E da mesma forma, ele não tem experiência para julgar o que é qualidade. Não é? Então ele não consegue aferir de uma maneira bastante concreta o que é um conteúdo de qualidade. E dá para a gente fazer isso. Apesar, e aí a gente entra para o quarto ponto, né? Então eu falei, o tempo de vida do conteúdo cada vez menor, o iniciante não tem experiência para fazer de qualidade, não tem experiência para julgar o que é qualidade. E por fim, o quarto ponto é que a qualidade é subjetiva e relativa ao público. A gente consegue aferir, e aí talvez seja tema até para outro vídeo, se você achar interessante, você pode comentar aqui para mim. Estou tentando fazer esses vídeos mais soltos, né? Sem tanta parafernália, que também encaixa em cima desse mesmo propósito aqui de quantidade e qualidade, que é o que eu vou acabar aprofundando, mas podemos então aprofundar nisso em outro vídeo sobre como identificar o que é a qualidade de um conteúdo, mas o ponto é que ela é bastante subjetiva e ela é relativa ao público. Ou seja, nós temos uma visão geral do que se entende ser qualidade, mas naturalmente ela é variável para cada público. E ainda assim, muito hoje em dia do que significa ser qualidade, um conteúdo de qualidade, tem a ver com o resultado que esse conteúdo é capaz de gerar, em termos de números. Né? Então, assim, ele é capaz de engajar as pessoas, de movimentar as pessoas, de fazer as pessoas, por exemplo, saírem do YouTube e irem para uma newsletter, ou da newsletter irem para uma página de vendas. Então, isso, na minha opinião, é o que está mais próximo da qualidade do conteúdo, né? O que a gente deve identificar como qualidade. Aí, você veja, abre um leque de discussões muito grande. Há muitas formas de enxergar essa qualidade. É, de alguma maneira, arbitrária. Então, para a gente começar a entrar mais a fundo, qual que é a saída? Né? Eu identifiquei os problemas, falei aqui para você, espero que a esse ponto você já tenha entendido que, cara, realmente, se eu ficar me concentrando em fazer um conteúdo de qualidade toda vez que eu for postar no Instagram, eu tô meio que ferrado, eu posso entrar num dilema que me trave, etc, etc. Para a gente começar a entender como que a gente chega na qualidade, eu acho que é muito interessante a gente olhar para grandes cases, né? Para pessoas que chegaram num patamar de sucesso através da criação de conteúdo. Eu vou trazer 3 nomes aqui, que são 3 nomes conhecidos por todo mundo, né? Não são, vamos dizer assim, de um nicho específico, de um mercado específico, e eles nos permitem fazer essa análise de uma forma mais ampla. Não vou dizer que o conteúdo que eles fazem são de qualidade inquestionável, porque eu mesmo questiono a qualidade do conteúdo deles, mas o que eu quero dizer é que, através do conteúdo desses 3 nomes que eu vou dizer, eles obtiveram sucesso. Ou seja, o conteúdo, eu posso afirmar então, que ele é comprovadamente de qualidade para o público deles. Porque se não fosse assim, eles não teriam conseguido esse reconhecimento, né, essa ascensão como marca pessoal. Quais são esses caras? PC Siqueira, Cauê Moura e Felipe Neto. São 3 personalidades, né, que surgiram juntos lá nos primórdios do YouTube, se eu não me engano, por volta de 2010, e muitos de nós aqui pudemos acompanhar a ascensão desses caras criando conteúdo. Não é? Então, como eu disse, é de qualidade o conteúdo que esses caras fazem? Ou o PC Siqueira, né, no caso, fazia? É questionável, concorda? Então, só o fato de ser questionável já mostra, mais uma vez, que a abordagem
de criação de conteúdo orientada para a qualidade, ela é uma armadilha, certo? Porque a qualidade vai mudando, vai ganhando formas a depender dos pontos de vista. Muito bem, só que volto para o mesmo argumento, para deixar claro, não é? Se a gente entender que esses caras obtiveram sucesso, né, conquistaram um público, etc, 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 dá pra gente dizer que o conteúdo deles tem alguma qualidade. E como esses caras conseguiram essa qualidade? Consistência, volume. Se a gente for pegar a quantidade de vídeo, a quantidade de hora que esses caras passaram com a câmera ligada, falando coisas para a câmera, certamente eles fazem parte de uma minoria muito pequena entre os criadores de conteúdo. Não é? Certamente eles fazem parte do 1% dos criadores de conteúdo, que passaram tempo falando, produzindo e tudo mais. Então isso nos ajuda a entender como é que chega na qualidade. Porque dizer que o primeiro vídeo do Cauê Moura, o primeiro vídeo do Felipe Neto foi de qualidade, porra, não foi, né? E mesmo os vídeos que a gente conhece deles, a gente não sabe o que eles fizeram antes, certo? Então esse é um ponto interessante. E aí entra agora para soluções, né? Como que eu entendo, né? Como que nas mentorias, nas minhas aulas, nos meus cursos, como eu geralmente costumo aconselhar as pessoas a seguirem por esse caminho, porque eu passei por esse caminho, né? Então, assim, conquistei alguma audiência, especialmente em cima dos meus textos, na minha lista de e-mail e tudo mais, seguindo basicamente essas mesmas coisas. Em primeiro lugar, nunca foi me concentrando na qualidade, ou seja, eu nunca orientei a minha produção de conteúdo em cima da qualidade. Apesar de reconhecer a importância da qualidade de tudo aquilo, como eu disse, eu nunca orientei, nunca foi o meu norte, certo? E até faço um breve parênteses para contar um negócio interessante. Aqui no YouTube, eu tenho idas e vindas, né? Agora estou firme. Contudo, indo de frente com a minha missão aqui de fazer vídeos frequentes para o YouTube. E, cara, eu mesmo me peguei nessa roubada. Por vídeo ser um formato menos... Não é que o vídeo seja um formato... Eu tenho até alguma tranquilidade para fazer vídeos. Já gravei aulas, já dei lives, já dei palestras para um monte de gente. Eu não tenho problema em falar, não é? Claro, escrever é muito mais natural para mim. Mas a mídia, a proposta de ter um canal de YouTube acabava me encantando demais. E a vaidade tomava conta de modo que eu não queria, como eu posso dizer, fazer qualquer coisa. Eu caí no canto do conteúdo de qualidade. Mesmo já tendo experiência, mesmo já tendo mais de 15 anos de internet criando conteúdo, isso sempre me pegou. Então, cara, foi refletindo muito assim. Eu falei, meu, eu tenho que seguir a mesma abordagem que eu segui com os meus e-mails e com tantas outras frentes de produção de conteúdo que eu já passei, certo? Mas voltando então para os meios que a gente resolve isso de uma forma mais prática, em primeiro lugar, eu vejo a espontaneidade. A espontaneidade, ela é muito poderosa para criar conteúdo. E eu acho que você que frequenta, que usa o Instagram, vai conseguir verificar isso que eu vou dizer, que é a ascensão de conteúdos com a cara do Instagram, né? Ou então de conteúdos com a cara da rede social, ou seja, conteúdos que podem ser criados só com o seu celular, né? Você vai lá, entra no aplicativo e faz ele ali pelo Instagram mesmo, pelo Twitter, né? Aqueles prints de tweet aparecendo cada vez com mais frequência no Instagram e engajando bem, mostram um pouco dessa questão de espontaneidade, né? Tipo, o criador de conteúdo ele não estava preocupado com o design perfeito, né? E fazer uma imagem muito sofisticada. Não, ele queria passar uma mensagem, ele fez de um jeito rápido, um jeito que captasse ali o coração do que ele queria comunicar e compartilhou, entendeu? Muitas pessoas fazem isso usando a câmera dos stories e funciona muito bem, porque é muito espontâneo, né? Ele tem esse tom espontâneo. E a espontaneidade, além desse aspecto de agilidade, que é muito importante também, eu vejo que a espontaneidade cabe também sobre assuntos que aparecem, né? Os trend topics, os hypes. Cara, faz muito sentido você que está começando, ou você que mesmo já tendo uma audiência, gostaria de exercitar mais essa produção de conteúdo, né? Ser mais constante, desenvolver
ali o seu papel como comunicador, é encarar isso. Eu falo, cara, eu vou produzir mais conteúdos espontâneos que não estão dentro da minha linha editorial, do meu calendário, né, do meu cronograma. Por quê? Porque eu sinto que eu posso engajar, posso envolver essa galera, mesmo em épocas de lançamento, fazer um negócio desse. Né? Então, tenho até um caso recente. Eu estava fazendo o último lançamento do meu curso, Máquina de Seguidores Engajados, né, antes de fechar ele para sempre. E durante o lançamento aconteceu aquele episódio com o Thales Gomes, que é o CEO da G4 Educação, lá que ele respondeu um story, né, falando alguma coisa, né, Deus me livre, mulher CEO, alguma coisa do tipo. E aquilo hypou, bombou, e ali para minha galera eu sabia que estava todo mundo pensando naquilo. E aí, dentro da comunicação da campanha, eu falei, cara, encaixa eu fazer um conteúdo sobre isso, apresentando uma amiga que ia gravar um bônus, enfim, que ia participar de um bônus comigo no lançamento, e eu acabei usando aquele hype para passar uma mensagem, que na minha opinião foi bastante coerente, foi bastante coesa, a aceitação foi boa, o engajamento foi muito bom e tudo mais. Na verdade, foi o conteúdo que mais engajou na campanha. Por quê? Por conta do hype. Então, aquilo eu não tinha previsto, porque eu não tinha como prever, certo? Que ia acontecer aquela polêmica. Então você está aberto a esse tipo de espontaneidade no seu conteúdo, eu acho que é muito positivo. É caótico, de alguma forma te toma um tempo, porque às vezes nem sempre essa espontaneidade vem rápida, né? Nem sempre tem. Mas eu acho que é um exercício muito poderoso e que os próprios players aí que eu citei, PC Siqueira, Cauê Moura, Felipe Neto, mesmo eles lá no início, agora eu não sei como é que tá a produção de conteúdo desses caras, mas lá no início era muito pautada sobre trend topics, sobre hypes. Né? Então, assim, sei lá, acontecia alguma coisa com fulano de tal. Eles iam lá e faziam um vídeo opinando sobre aquilo. Então, além de você trabalhar com pautas quentes, pautas do momento, que tem o seu valor, né, você ainda consegue exercitar essa espontaneidade que, pela natureza do tema, pela natureza da pauta quente, você não tem muito tempo para, caramba, ficar lapidando aquela peça, aquele post que você vai fazer no Instagram sobre o fato que ocorreu. Você não tem muito tempo, senão você perde o timing, percebe? Então, essa agilidade da espontaneidade também é muito legal. Muito bem, além disso, deixa eu ver aqui na minha cola o que mais eu coloquei que vale falar para você. Bom, aí claramente eu acho que a gente já caminha pro, pro grande plot twist da coisa aqui, pro desfecho, que é a quantidade. A quantidade, ela é muito, ou ela é de fato tangível e concreta em comparação especificamente com contra a qualidade. É o que eu quero dizer. Quantidade, você orientar a sua produção de conteúdo para a quantidade é muito mais vantajoso do que para a qualidade. Porque, como eu disse, a qualidade ela tem as suas abstrações, tem a sua subjetividade, varia a depender do ponto de vista, da audiência e tudo mais. A quantidade é concreta. Fazer um vídeo por dia é igual para todos os nichos, para todos os mercados, para todos os criadores de conteúdo. É muito mais concreto do que você pensar e falar, cara, eu vou publicar um vídeo de qualidade por semana. E que porra significa isso, entendeu? Qual é o seu critério? Qual é a sua experiência para dizer o que é qualidade? Varia muito. É uma areia movediça. Senão, é muito difícil você se manter assim. Agora, quando você assume, abraça a concretude da meta de fazer, por exemplo, um vídeo por semana, independente de qualquer coisa, vai sair um vídeo todo domingo às 8 horas da noite, acabou, entendeu? No meu caso, com os e-mails, os meus e-mails são enviados de segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Faça chuva ou faça sol, eu estou mandando e-mail. E essa minha abordagem é baseada na quantidade. E aí, com o tempo, eu fui fazendo quantidade, 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 quantidade. Hoje é muito, mas muito mais fácil eu criar os e-mails do zero, mesmo quando eu não tenho planejamento nenhum, né? Mesmo quando eu quero fazer algo diferente, fazer algo mais espontâneo, consigo fazer. Por quê? Porque eu fiz uma porrada. Eu tenho, sei lá, mais de 500 e-mails escritos só com a minha marca pessoal, sem encontrar outros negócios no quais eu estou inserido, clientes e enfim. Só na minha marca são mais de 500 e-mails. Então, isso tudo me dá uma musculatura para essa atividade específica, essa atividade criativa específica, muito grande, concorda? Que é justamente o que eu sugiro
para você que não tem aí, sei lá, 5 anos de produção. Não tem, putz, né? A maioria não tem essa, vamos dizer assim, essa consistência de produzir conteúdo todos os dias por muito tempo. Então, se você nunca passou, cara, sei lá, 1 ano produzindo conteúdo todo dia, meu, 2 anos, coloque-se essa missão, se você entende, é claro, como eu espero que você entenda, a verdade de que o conteúdo é o melhor caminho para você crescer qualquer marca pessoal ou institucional de forma estratégica a longo prazo. Né? É o que vai reduzir o custo de aquisição de cliente, é o que vai aumentar o tempo de vida do seu cliente com você, o quanto esse cliente gasta com você, certamente é a sua capacidade de se comunicar, de criar conteúdo. Então, se você é capaz de produzir conteúdo sempre, invista nisso. E invista na quantidade. Oriente-se por, cara, faça chuva ou faça sol, independente do que aconteça, eu vou fazer um novo post no Instagram todos os dias. Uma nova thread, sei lá, qualquer coisa, o que tiver dentro aí da sua estratégia de comunicação, não é? E entender que, assim, através... por que isso dá certo, né, em primeiro lugar? Porque quanto mais tentativas você tem, mais acertos você tem. Né? Eu gosto, nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, eu gosto muito de aplicar o princípio de Pareto 80-20 dentro do marketing, dentro das vendas, dentro dos negócios. E o que diz o princípio de Pareto? Ele diz que 20% das causas vai resultar 80% das consequências, né? O 20% dos esforços vai trazer 80% dos resultados. Trazendo isso para a questão do conteúdo, 20% do conteúdo que você faz, do conteúdo que você publica, vai gerar 80% dos resultados em termos de alcance, de mais seguidores, aí vai depender, né, do seu resultado, isso se aplica da mesma forma. Então, qual que é a ideia? A cada 100 conteúdos que eu faço, 20 deles vai trazer a maior parte dos resultados, 80. Esses números, evidente, não são cravados em pedra, é para você entender a diferença da proporção, né? Então, o menor número de causas gera o maior número de resultados. Essa é a ideia, mas geralmente fica aí próximo de 20 para 80 ou 10 para 90 e assim vai. Então, isso se aplica também com o conteúdo. Só que aí qual que é o ponto? Você geralmente, e especialmente se você não tem tanta experiência produzindo conteúdo, você não sabe quais são os 20% que é que vai bombar o negócio, entendeu? Você não sabe, porra. Então, quanto mais você publica, maior é a sua chance de acertar. Ou mais quantidades vai ter dentro do seu 20%. Percebe? Se uma pessoa faz 100 posts no ano e outra faz 1000 no ano, porra, a que fez 1000, ela tem 2 vezes mais quantidade em relação ao que foi produzido pela outra, certo? Nessa proporção, porque 1000 pega 20% dá 200. 200 é o dobro de 100, que nesse caso hipotético a outra pessoa aqui que eu te falei teria feito. Então assim, volume. Volume conta, infelizmente conta. Dói, cansa, dá trabalho, mas faz diferença. Qual é a vantagem? É muito concreto. Está sob o nosso controle. A quantidade está sob o nosso controle. A qualidade não está sob o nosso controle, especialmente, como eu te recomendo, que você avalie a qualidade de um conteúdo pelo impacto que ele causa, ou seja, deixar o público avaliar se aquele conteúdo é de qualidade. Porque se for de qualidade, vai ter mais alcance, vai ter mais engajamento e tudo mais. Então, a quantidade, ela é muito mais concreta de ser buscada, né? Ela é muito mais fácil de ser atingida. E aí, com isso, você vai ganhando feedback do mercado, né? A partir dos erros, dos acertos, você vai desenvolvendo esse músculo criativo, você tem um aprendizado muito mais acelerado e você acaba descobrindo o seu estilo. O seu estilo, né? A sua voz, a sua originalidade, que também é algo muito mais interessante do que buscar qualidade, na minha opinião, ele só vem através da quantidade. Muita gente me pergunta, né? Felizmente, graças a Deus, as pessoas gostam do meu jeito de escrever e me mandam mensagem: caramba, Wilson, eu queria escrever como você, ou como que eu faço para escrever desse jeito, etc, etc. Até fiz um playbook, né, dando algumas dicas pra galera, mas a verdade, cara, é que assim, a resposta certa é que esse estilo, essa voz, essa originalidade, ela só vem através da quantidade. É a ideia de que o caminho se faz ao caminhar. Você, ao iniciar o seu caminho na produção de conteúdo, mesmo que já tenha iniciado, mas ainda está um pouco inconstante, cara, você não vai encontrar essa voz, essa originalidade de cara, a menos que você conte com a sorte, entendeu? A menos que você tenha sorte.
Caso contrário, não vai achar. É caminhando, é produzindo conteúdo com uma frequência obscena para que você então fala, caramba, encontrei esse meu estilo, entendi qual que é esse jeitão de fazer. Eu digo isso por experiência, né? Também tive a felicidade de ser reconhecido por um tipo específico de carrossel, as pessoas começaram a fazer igual, começaram a me perguntar como fazer, etc. Isso lá em 2020. Só que como que eu cheguei nesse estilo de carrossel? Em primeiro lugar, eu já tinha, sei lá, quase 10 anos produzindo conteúdo em texto, né? Tendo alguns trabalhos com design, então eu já tinha alguma experiência quando eu comecei a fazer carrossel, que fique claro. Depois, ao começar a fazer os carrosséis, eu comecei a fazer frequentemente. Eu publicava, sei lá, 4, 3, 5 por semana, praticamente sem falhar, durante um longo período de tempo. Quando eu cheguei ali, sei lá, no carrossel 30, porra, eu já tinha uma ideia. Eu já falei, caramba, entendi, meu, eu tô pegando, eu tô fazendo isso sempre, eu tô vendo a reação da galera, eu tô vendo o que eu gosto de fazer, eu tô vendo o que é fácil para eu não ficar ali muito tempo, passando muito tempo fazendo conteúdo. Apareceu para mim, mas apareceu porque eu insisti naquilo, percebe? Então, esse aprendizado, né, do seu próprio estilo, enfim, do caminho, ele vai se aflorando quando você se concentra na quantidade. Também tem um negócio bem legal que dá para compartilhar com você, que é um estudo que fizeram. Né? Fizeram esse estudo. Esse estudo, na verdade, ele é descrito no livro, estou vendo aqui na minha cola, Art and Fear, certo? É uma parábola desse livro. E ele diz o seguinte, ele diz, deixa eu voltar aqui, que um professor de cerâmica anuncia no primeiro dia de aula que a turma ia ser dividida em 2 grupos. Os alunos do lado esquerdo do estúdio seriam avaliados pela quantidade de potes produzidos, enquanto os alunos do lado direito seriam avaliados pela qualidade do trabalho, ou seja, pela qualidade dos potes de cerâmica. Muito bem. Então, no fim do curso, o professor iria avaliar o grupo da quantidade pelo número de potes nota 10, nota 9 e assim por diante, certo? Então, o grupo da quantidade ia ter que produzir ao máximo. Aí o professor ia pegar todos os resultados e ia ver quantos potes são nota 10, quantos potes são nota 9 e assim sucessivamente. O outro grupo, o grupo da qualidade, ele deveria produzir apenas um único pote, o pote perfeito, e buscar a nota 10 com esse único pote, certo? E aí ele ia fazer a comparação. Então o tempo foi passando, e aí qual foi o resultado final? Os melhores potes de cerâmica foram aqueles produzidos pelo grupo da quantidade. Por quê? Porque através da quantidade eles erraram muito, mas aprenderam muito mais rápido do que os outros. Então, no fim das contas, no fim desse experimento, aquele grupo que estava concentrado em produzir, passado o tempo, ele estava produzindo muito melhor do que aqueles que ficaram concentrados em produzir o pote perfeito. Então, esse livro ele traz essa parábola, né, para, de alguma forma, descrever o óbvio aqui pra gente. Quanto mais você faz, melhor você fica. Essa é a real. Então, se você ainda não conquistou a audiência, sua audiência está patinando, você não tem muita constância, cara, para de focar na qualidade. Foque na quantidade, certo? E eu gosto de trazer também um exemplo do Jimmy Page, né? Jimmy Page, lá, o guitarrista do Led Zeppelin. Se você não conhece, corrija este erro imediatamente. Mas, cara, o Jimmy Page, você acha quanto o Jimmy Page já teria tocado na vida dele para dedilhar Starway to Heaven na guitarra? Quanto de música ele já não teria tocado? Quantas horas de guitarra, de violão, esse cara já não teria passado para chegar e criar, por exemplo, Starway to Heaven ou outras músicas do gênero, né? A mesma coisa os Beatles. Os Beatles também têm boas histórias nessa questão de quantidade, né? Eles não estouraram por acaso. Era uma banda que, tocava muito em muitos lugares, né? Então pesquise para você saber depois. Então o ponto é esse, né? Esses talentos que a gente vê, eles existem naturalmente, claro, mas sem aquela exposição ao trabalho e o esforço repetitivo, porra, o talento ele vai atrofiar, entendeu? Então, busque a quantidade, meu caro. Qualidade vem naturalmente quando você foca em produzir. É o único jeito de chegar na qualidade. É através da quantidade, como aprender um instrumento que eu disse agora. Você não começa tocando
perfeitamente, né? Você começa tocando todo dia, mesmo que saia ruim, e um dia, quem sabe, você descobre ali que criou sua própria Starway to Heaven, né? Então, se você está começando, esqueça essa conversa de qualidade, foque em fazer, 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 porque daqui a um ano você vai olhar para trás e ver que a qualidade veio como consequência